12 de junho, ano 2021. Eu venho aqui iniciar um propósito e eu faço um desafio com Deus. E eu passo por uma situação que é uma afronta. E sinceramente, eu não aceito. Davi, meu filho, ele nasceu e foi identificado com uma CIV no coração. Cientificamente é conhecido como um buraquinho no coração, que popularmente conhecemos como um sopro no coração. E é inadmissível crer em um Deus tão grande, vivo, e ter que aceitar essa afronta. E eu verdadeiramente, eu não aceito. E aqui eu venho me apegar à palavra de Deus. E venho aqui desafiar ela. Eu venho desafiar porque ou ela é verdade ou ela é mentira. Se é verdadeira, vai acontecer. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, nós podemos confirmar que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A minha inteligência faz entender que se o Senhor Jesus, Ele levou, e por que ainda ter? E por que ainda levar esse carro? Por que ainda levar esse fardo? É inadmissível. Então, se esse preço já foi pago, então Davi ele já está curado. O coração de Davi está normalizado. O coração de Davi, ele está novo, completo. Ele está sarado. O último exame que ele fez aqui consta que há uma abertura de 66,4 milímetros. Eles consideram como uma má formação. Não me interessa. Não me interessa. Não é maior do que Deus. Não é maior do que o Senhor Jesus. Então, se o Senhor Jesus ele já pagou esse preço, se ele já levou na cruz, então, se essa palavra é verdadeira, Davi já está curado, sarado. O coração de Davi está normalizado. E tudo isso é para a glória de Deus. Eu creio e vou permanecer. E vou orar diariamente com essa palavra. Eu vou colocar sobre o exame. E aqui eu creio que o Senhor Jesus ele já operou o milagre. Amém.
Bondoso Deus, amado Pai, quão maravilhoso Tu és. Através do Teu Filho, Senhor Jesus, eu quero Te entregar a minha gratidão, o reconhecimento dos Teus feitos, dos Teus milagres, das Tuas maravilhas, o quanto o Senhor é bondoso. Como é bom saber que o Senhor existe, como é prazeroso ter experiências com o Senhor. Que fique registrado a Tua mão, a Tua provisão, os Teus cuidados, e que tudo seja para a Tua glória. Que o Senhor seja destacado. Que o Senhor Jesus seja o centro de tudo. É com temor, é com gratidão, é com muita alegria que eu Te entrego esse momento em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, é um momento de alegria, é um momento de poder compartilhar esse feito, esse milagre, essa bênção, que fique bem detalhado, que foi a pura intervenção de Deus. A nossa experiência, ela é uma experiência, né, que quem é pai, quem é mãe, pode muito bem se colocar na situação. Nosso filho Davi, ele nasce e nasceu bem. Com 5 dias tem o primeiro retorno e logo na consulta de avaliação, através de um exame de autoescuta, a médica ela identificou algo diferente. E ela falou que poderia ser uma suspeita de um sopro no coração. E aquele momento foi um momento de aflição, um momento que nós não tínhamos conhecimento de que dimensão, de que era, de que proporção era o caso. E de imediato nós partimos para investigar exatamente. E logo foi identificado, né, que através de exames, que Davi ele nasceu com uma má formação no coração. Uma cavidade não completou, não fechou, e cientificamente dá-se o nome de CIV, que quer dizer a comunicação interventricular, que ela ficou incompleta e estava passando a corrente sanguínea de um lado para o outro e sobrecarrega o pulmão, e com isso vem a ocasionar alguns tipos de transtornos. E Davi, ele, ao identificar, nós buscamos todos os cuidados médicos. Inicialmente levamos ele ao especialista aqui em nossa cidade, e os diagnósticos eles não eram bons. É tanto que os médicos, todas as consultas que nós realizávamos, eles colocavam sementes e palavras de desânimo, sempre engrandecendo o problema e dando possibilidades cirúrgicas e sempre colocando o problema acima. E buscamos opiniões diferentes, fomos à capital, João Pessoa, lá fomos bem recebidos, a médica fez
os acompanhamentos. E o caso dele é através de exames, a CIV, que é conhecido por muitos como um sopro no coração, pelo fato de ficar um buraquinho na cavidade, e emite um som, né, através dos exames de autoescuta. E a CIV de Davi, através de exames de ultrassom, né, foi identificado com uma abertura aproximadamente de 7 milímetros. Para se ter uma ideia, com 6 milímetros já é considerada grande. Então a de Davi era enorme, chegava muito próximo dos 7 milímetros. E essa CIV, ela poderia trazer a Davi diversos tipos de problemas, né? Um deles é a dificuldade de se alimentar, de crescimento, infecção pulmonares e, né, ocasionar diversos tipos de problemas de saúde. E fizemos todo o acompanhamento e que fique de uma forma registrada que nós respeitamos a medicina. Eu creio que a medicina ela é de Deus, que Deus ele concedeu a inteligência ao homem com alguma finalidade, e nós acreditamos que a intervenção médica, através de recursos, tem ajudado, tem salvado vidas, e nós aqui agradecemos, né, a todos os profissionais e oramos para que Deus, né, aumente a sabedoria, o conhecimento, e que eles sejam assertivos em seus tratamentos, em seus métodos, e que venham resultar, né? E passamos por alguns profissionais e alguns, por infelicidade, plantaram algumas sementes negativas, com palavras de desânimos, com palavras tirando as expectativas e não dando boas esperanças, né? E essas palavras, elas surtiram efeito, porque criou dentro da gente uma certa revolta, uma revolta no sentido que, nossa, impossível, grande, coisas que né, a todo o momento, desde o primeiro momento que foi identificado o problema, a doença, eu escolhi entregar nas mãos de Deus, mas acreditando que eu tinha que fazer a minha parte, né? E em oração com Deus, em todo esse período, eu posso dizer que foi um laboratório da fé, porque eu fui inserido em uma situação muito desconfortável, desfavorável, em ver o seu filho com um diagnóstico negativo, com perspectivas ruins de desenvolvimento, de crescimento, com possibilidade cirúrgica, e estávamos meio que encurralados com a situação. Em meio à situação, eu escolhi crer em Deus. Mas eu confesso que todo esse processo, eu como humano, como homem, e como falho com nossas limitações, é comum, é normal vir o medo, a insegurança, a ansiedade, e isso tenta de uma certa forma, nos jogar para baixo, nos abater. E a ansiedade. Essa ansiedade, ela neutraliza a fé. Se a fé é a certeza, a ansiedade ela é a dúvida, então é um conflito constante dentro da gente entre crer
e a dúvida querendo consumir com base de respaldos médicos, com base de exames, de laudos, e nós temos todos os acompanhamentos, todas as ultrassons, né? Todos os ecos, todos os exames, e é muito aqui vendo com calma. Esse é uma das primeiras ultrassons que é registrado a CIV com grande, aproximadamente 7 milímetros, e dali por diante começou a luta, né? E eu fui lutar com Deus. Na verdade, não contra Deus, mas trazendo Deus para a situação. E eu comecei a questionar, fiz, nossa, Deus existe, Deus é real. O que é isso para Deus? Que problema há que Deus não possa resolver? E eu entrei em propósitos de orações, crendo que é possível. E me apegando à palavra, e me apegando a me voltar para Deus, em meio às lutas da dúvida, da ansiedade, eu comecei a confrontar com o poder da fé. Era a ferramenta que eu tinha, era o que eu tinha em mãos, e isso foi o combustível de toda a situação. E é maravilhoso ver os cuidados de Deus. Por quê? Porque todo esse período, Davi, ele foi um processo, não foi algo da noite para o dia. Como eu falei, foi um laboratório da fé, porque dentro desse percurso eu, em alguns momentos, tive ansiedade, tive insegurança, e esse confronto interno, ele foi uma forma de ter a experiência com Deus. E nesse período todo, é claro, evidente, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus é lindo, é extraordinário, porque Davi, ele não tinha nenhuma repercussão, ele não tinha nenhum repertório de ficar com sintomas relacionados, falta de ar, cansaço. A única coisa que o Davi ele tinha era gripe escolar, aquela gripe que retorno de férias e com outras crianças, aquela gripe normal. E Davi sempre teve o desenvolvimento bom, a alimentação boa, e não teve nenhuma alteração. Então nisso eu via claramente o agir de Deus, a provisão de Deus. Só que nós queríamos ver, que nós orávamos a Deus, queremos ver o teu poder. E queremos ter o laudo em mãos do fechamento dessa CIV. A médica, ela deu algumas esperanças de fechamento, mas com possibilidades mínimas. Eles chamam que a natureza pode se responsabilizar de fechar, onde eu considero que Deus, ele é o dono da natureza e é de acordo com a vontade dele, de acordo com como ele quer. Então essa CIV de Davi, ela teve uma característica, depois que nós estudamos, adquirimos um pouco de entendimento. Ela tinha a característica de perimembranosa, né? Ela tem mais dificuldade de fechamento e ela pode se fechar até por volta de 2 anos de idade. E Davi já estava indo para 4 anos de idade, sendo acompanhado anualmente, fazendo todas as baterias de exames, e essa CIV ela começou a fechar. Então algo já estava acontecendo. Eu lembro que numa consulta anterior, através de um exame, passou de uma médica para outra, médica um pouco sem entender, e eu entendendo tudo, que era a ação do Espírito Santo, a ação de Deus.
e ela meio que ficou impressionada como houve um fechamento de perto de 7 milímetros. Na consulta anterior ela estava em 4 milímetros, ou seja, estava fechando. E a médica ela não esperava que ia ser tão rápido. As expectativas, quanto mais vai ficando maior a criança, é quase impossível o fechamento. A de Davi era perimembranosa, é mais difícil de fechar. A muscular ela é mais comum, mas aí Deus ele faz da forma dele, do jeito dele, na hora dele, da forma dele. E foi lindo porque essa última consulta nós já estávamos já com uma outra ótica. Nós fomos para Recife buscar melhores condições, profissionais mais capacitados. E nessa última ultrassom, nesse último eco, algo extraordinário aconteceu, que a médica chegou e nos deu a maravilhosa notícia que a CIV fechou. Então, unicamente que fique registrado que reconhecemos que foi a mão de Deus, reconhecemos que é um milagre, que Jesus ele colocou a sua mão e por obra dele, pela bondade dele, pela misericórdia dele, ele ouviu as nossas orações. Nós voltamos a ele, nós pedimos socorro a ele em meio à situação e ele ouviu as nossas orações, o nosso pedido, o nosso clamor, e ele com a sua infinita bondade, ele realizou esse feito. E eu me apeguei às ferramentas, eu passei nossa, o que é que eu tenho? Quais os recursos que eu tenho? Então, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus criou tudo e que tudo Ele pode, que o impossível é capaz, que o possível pode acontecer, que tudo é possível àquele que crê. Então eu acredito que Deus ele tem um controle de tudo e Ele faz do jeito dele, da forma dele, no momento que Ele quer realizar. E muitas vezes Ele faz com fração de milésimos e muitas vezes Ele deixa um determinado período porque aquilo vai servir para que possamos crescer na fé, aprender, amadurecer e no intuito tudo é para a glória dele. E maravilhoso assim foi, porque me voltei para Cristo, para Jesus, acreditando que no nome de Jesus há poder, há autoridade, como está escrito. E acredito que o Espírito Santo, em todos os momentos, Ele cuidou da gente. Cada detalhe, em cada detalhe. E a fé é a certeza, a fé é a ferramenta divisora, porque ela é crer sem ver. E quando eu decidi entregar nas mãos de Deus, apenas crer, e aí entreguei nas mãos de Deus, a ansiedade foi eliminada e eu decidi crer, apenas crer. E aí veio a resposta, veio o milagre e Deus assim Ele realizou. E aqui nós temos os exames mais recentes, essa CIV ela fechou. Essa CIV nós recebemos a maravilhosa notícia que ela fechou, que o corpo de Davi, a médica falou que as células se responsabilizaram para fazer o fechamento dessa CIV, desse buraquinho, mas eu considero e eu reconheço que foi pura a mão de Deus. E a palavra foi o que nos sustentou, a palavra foi o que eu usei, e eu me apeguei muito a esse versículo, que é Isaías 53:4, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz
estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eu passei a acreditar que Jesus ele levou na cruz todas as nossas enfermidades, e eu questionava a Deus por que está passando por isso. E ninguém quer passar, mas tudo há um propósito, tudo há um motivo. E Deus ele sabe todas as coisas, e o maior milagre não é esse fechamento da CIV. Isso para Deus é nada, né? Para Deus ele curar qualquer tipo de enfermidade, seja ela de um grau extremo, para Deus ele faz isso no piscar de olhos. O maior dos milagres que existe é a conversão, né? Quando nós nos voltamos para Cristo, quando há um arrependimento, quando nós reconhecemos e assumimos a fé nele e colocamos as nossas vidas nele e guardando os seus princípios, olhando para ele. Não somos perfeitos, não vamos ser, e aquele que diz que não é pecador é mentiroso, mas sempre olhando para a palavra e em arrependimento e se voltando para a sua direção, nós voltamos para ele. E é isso que fique como o maior milagre, que é estar em Cristo, porque eu questiono, que adianta ter saúde e não ter Deus, que adianta ter saúde e não conhecer a Cristo? Nada, né? Então, primeiramente, que Deus seja glorificado, que Ele seja em nossa vida, que Ele seja vivo no nosso dia a dia e que possamos estar nele. E que a saúde seja uma consequência, que seja para que possamos glorificar a Ele em vida. E que fique registrado esse momento, que fique de uma forma que possamos compartilhar, que venha ajudar muitos o poder de Deus, a obra de Deus. Ele operou o milagre, a CIV fechou. Deus é grande, é vivo, maravilhoso, e o maior dos milagres é estar com Ele, é a conversão. E isso chega ao nosso entendimento. Então, gratidão. Agradeço a Deus por tudo, pelo feito, pela saúde de Davi e muita alegria. Amém.